Graça e paz a todos. Com alegria, vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor neste domingo de Páscoa que nós comemoramos com tanta alegria, com tanto prazer. E eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos um texto de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Ele começa dizendo assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E no versículo 19, diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Nesse texto, tanto com o pão, tanto com o cálice, ele fala: fazei isso em memória de mim. É uma coisa interessante para nós lembrarmos. Ele pede para nós lembrarmos disso. E eu gostaria que os irmãos pensassem neste domingo de Páscoa sobre isso. Aquilo que o Senhor Jesus nos manda lembrar. É um momento íntimo, momento com os discípulos. Aqueles que estavam com Jesus só por interesse ou por outros motivos, eles não estão nesse momento. Esse momento é só o Senhor e os seus discípulos. A Páscoa é uma história antiga, narrada na palavra de Deus, quando o povo de Israel sai do Egito e Deus ordena sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas como sinal, e aquele que tivesse o sangue seria protegido. E esta festa é a festa da passagem, é a festa da libertação. É o momento em que Deus institui ao povo de Israel como o primeiro dia do ano. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a nossa Páscoa. E ele ordena: vão à cidade, lá vocês vão achar um homem com um cântaro na mão. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, aonde nós devemos preparar a Páscoa? Como que nós vamos fazer? Onde queres que a preparemos? Foi a pergunta dos discípulos. E ele diz: vocês vão achar um homem com um cântaro, sigam esse homem. Quando chegar lá, digam ao chefe da casa onde está o aposento em que o mestre há de comer a Páscoa com seus discípulos. Então ele vos mostrará. Então foi um momento preparado e Jesus então assenta-se à mesa com os seus discípulos naquele momento lindo, momento que nós lembramos até hoje. Sempre que nós vamos celebrar a ceia, nós lembramos desse momento porque é uma ordem. Façam isso em memória de mim. Então, aqui fala da preparação, fala dos participantes. E a ordem que ele disse: façam isso em memória de mim. Eu gostaria que, neste domingo de Páscoa, que os irmãos estejam trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é a nossa vida em Cristo. Mas o que nós devemos lembrar neste momento? O que é para nós lembrarmos? Que memória que nós devemos ter? Nós devemos lembrar da vida de Jesus. Uma vida vivida em obediência. O texto que nos está gravado é quando ele diz: faça-se a tua vontade e não a minha. O maior prazer do Senhor era agradar o Pai.
faça-se a tua vontade. Ele viveu conforme o que estava escrito nas profecias. Ele cumpriu tudo o que estava escrito, todas as profecias se cumprem em Cristo. Uma vida de obediência, nós devemos lembrar da vida de Jesus. O objetivo que ele veio para nos dar a esperança. E nós devemos lembrar nesse momento. Nós devemos lembrar da morte do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado pelos nossos pecados. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 30, ele fala da sua morte, ele fala que os discípulos iam fugir. E aí então tem uma nota mais alta naquele texto que ele diz assim: mas eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar e eu irei adiante de vós para a Galileia. Então, que nota linda essa, mas eu vou ressuscitar. Nós devemos lembrar da morte do Senhor, porque foi pela morte de Jesus que eu fui liberto da escravidão do pecado, que eu fui liberto da condenação. E agora eu tenho liberdade em Cristo. Ele é o único sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Em Hebreus, capítulo 9, diz que ele, pelo seu sangue, efetuou eterna redenção. Eterna redenção. Nós fomos redimidos, comprados de volta pelo Senhor, que nos escolheu, que nos chamou, que nos comprou pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é Páscoa. É isso que nós comemoramos, é a nossa vitória. Nós devemos lembrar também do sepultamento de Jesus. Nós devemos lembrar da ressurreição de Jesus. Porque tudo isso está narrado nas Escrituras. O texto da palavra nos diz o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É maravilhoso esse texto. Tudo que Jesus fez estava relatado nas Escrituras. Tudo que aconteceu com ele. Tudo que narrou a sua vida, tudo que aconteceu na sua vida, já estava relatado na palavra de Deus desde os tempos antigos. Então nós devemos lembrar, neste momento de Páscoa, nós devemos lembrar da sua vida, nós devemos lembrar da sua morte e também devemos lembrar da sua ressurreição. Mas por que nós devemos lembrar? Ele disse: façam isso, não esqueçam disso, façam em memória de mim. O termo original na língua que a Bíblia foi escrita significa trazer de novo a memória. Tragam de novo a memória. E é muito interessante que é de novo, de novo, de novo. Em todos os momentos, nós devemos trazer a memória. Nós devemos trazer a memória que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou por nós, que nós morremos com Ele e que nós ressuscitamos com Cristo. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Então essa observação foi realizada nos dias dos apóstolos, e isso mostra que o Senhor quer ter comunhão com você, quer ter comunhão conosco. Não tem dia melhor para nós nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Jesus. Se bem que devemos lembrar em todos os momentos, em todos os dias. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele.
Esta lembrança, a Páscoa, ela deve ser comemorada de uma forma reverente, como os judeus comemoravam a Páscoa. Não é uma festa de extravagância, uma festa de bebedeiras e de tantas coisas, é uma festa espiritual. Nós estamos lembrando que Jesus deu a vida por nós, que nós somos libertos em Cristo. Então nós devemos ter reverência nesse dia. 1 Coríntios, a palavra de Deus fala sobre isso. Fala, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Como que nós devemos lembrar desse momento? Como que nós devemos participar desse momento? E não é só no dia da ceia. Não é só naquele momento que, quando comemoramos a ceia na igreja. É a festa da Páscoa. Que nós devemos ter reverência, saber o verdadeiro sentido desse dia na nossa vida. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Uma outra coisa importante que nesse texto fala é que nós devemos fazer isso até que ele venha. Até que ele venha. Quando o apóstolo Paulo esmiuça um pouco, ele fala a respeito desse momento, quando Jesus se assenta com os apóstolos, ele fala da volta do Senhor. Então nós devemos estar cientes nesse dia, um reconhecimento do breve retorno do Senhor Jesus. Por isso, façam isso até que Ele venha. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a palavra diz que Ele vai voltar e nós devemos ter consciência disso. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gostaria de terminar essa palavra falando que a Páscoa é uma ocasião muito solene, propícia para a igreja estar em reunião, não podendo estar em reunião física pelo momento, mas nós podemos estar unidos no mesmo espírito da Páscoa, tendo a participação de todos os membros, tendo a participação na morte de Jesus. Na Páscoa nós não estamos simplesmente dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas nós estamos também nos colocando juntamente com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Então vamos comemorar esse dia com alegria, com prazer. É um motivo de festa, é a nossa libertação. Nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Esse é o sentido para a sua vida, para a minha vida. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Meu desejo é que nesse dia seja um dia de reflexão, um dia que nós nos coloquemos na presença de Deus, em louvor, em adoração, por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de orar com todos que estão assistindo esse vídeo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela morte, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Louvamos-te, Senhor, pelo Teu grande amor que nos alcançou em Cristo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem um plano todo especial para a nossa vida. Que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo e no tempo próprio
nós fomos alcançados. Louvado seja o teu nome. Pedimos a tua bênção, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja nos fortalecendo com a sua graça. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta e que fala ao nosso coração. Pedimos a tua bênção, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um domingo especial.